Boa noite. Hoje meu nome é Vitor e hoje eu vou estar iniciando o nosso trabalho sobre quem tem as pessoas com a condição de transtorno aspecto autista. Então, mais especificamente, é sobre o preconceito na vida dessas pessoas. Mas antes de falar sobre o autismo em si, eu vou falar sobre o que é o preconceito. Então, o que é o preconceito? O preconceito é a opinião que nós temos de uma pessoa antes mesmo de conhecê-las. Então, o estudo etimológico diz que a palavra preconceito é dividida em duas partes. A primeira parte é pré, que é a ideia de algo anterior. E a segunda parte seria o conceito, que é algo formulado por nós, pelo nosso conhecimento, pelo nosso entendimento, que seja, sobre alguma coisa, algo, alguma pessoa, etc. Então, o conceito, que é algo que nós formulamos, e pré, antes de conhecer, antecessor a conhecermos uma pessoa. E muitas pessoas pensam que o preconceito é só para o mal, mas na verdade não. O preconceito nós usamos no nosso dia a dia, inconscientemente. Um exemplo disso é quando nós encontramos uma pessoa, abordamos uma pessoa, nosso cérebro faz uma análise de todas as suas características, da sua vestimenta, dos gestos que ela usa, da forma com que ela fala, e com isso nosso cérebro gera essas informações e traz pra gente o sentimento de que se essa pessoa é legal ou não para nós, se essa pessoa é uma ameaça ou não para nós. E se fosse só dessa forma que o preconceito aparecesse, seria bom, mas na verdade não. Ele, quando é atrelado a algo pejorativo, na forma de julgamento ou de difamação, de tratar mal alguma pessoa, ele se torna o mal mais comum que nós temos hoje em dia e sem a devida importância e causando com suas causas mais diversas possíveis, causando somente o bullying, que só o bullying em si é uma coisa perigosa, é uma coisa que prejudica de fato, podendo levar até a morte. E não só a morte na forma de assassinato, ou seja, uma pessoa assassina outra pessoa pelo preconceito, mas não. Na verdade, ela pode vir também na forma de suicídio, quando a pessoa que sofre de fato o preconceito, ela tem uma pressão tão grande, começa a sofrer a depressão, que é também alguma coisa bem perigosa, e acaba cometendo o suicídio, infelizmente. Tem muitas formas de preconceito. Algumas delas são machismo, misoginia, sexismo, antissemitismo, só que o nosso foco nesse trabalho vai ser abordar os estereótipos, que são o preconceito, que é o nome do preconceito sofrido por algumas pessoas que têm, são especiais de fato, têm deficiências físicas ou alguma limitação física que seja. E dentro dessas limitações físicas se encontra o autismo. E mais para frente no trabalho abordaremos o que é o autismo e os preconceitos que quem tem o transtorno espectro autista sofre no decorrer da sua vida. Então, essa é a minha parte. Obrigado, boa noite. Oi, meu nome é Marina. Eu vim falar um pouco a respeito do autismo em geral, antes da gente entrar no tema principal do nosso projeto, para vocês entenderem melhor como ele funciona e como ele afeta a vida das pessoas que possuem esse transtorno. Vamos lá? Então, o autismo, ele é um conjunto de desenvolvimento que causam problemas na linguagem, dificuldade de comunicação, interação social e afeta o comportamento das pessoas. E ele possui sintomas característicos, que são dificuldade de comunicação, dificuldade de interação, de comportamento social, além de terem, na maioria das vezes, comportamentos rotineiros e repetitivos. O que seria isso? Muitas vezes, algumas pessoas com transtorno autista, ele faz as mesmas coisas desde a hora que acorda até a hora de dormir. Ele segue uma rotina certa, que ele faz tudo a mesma coisa, tudo nos mesmos horários, sempre a mesma coisa todos os dias. E ele segue aquilo sempre. E, e esses sintomas afetam cada pessoa autista de uma maneira diferente, dependendo do grau do autismo, que são três. É o grau leve, o grau moderado e o grau severo. Então, dependendo desses graus, vai afetar pouco e muito, como por exemplo, às vezes um autista com grau leve, ele não tem tantas dificuldades assim de interação social, ele até é meio retraído, ele tem uma dificuldade de ele demora mais tempo do que as outras pessoas normais para conseguir interagir com os colegas de escola, com os colegas de faculdade, no seu meio social. Mas agora, no grau médio,
essa dificuldade aumenta. E no grau severo, muitas vezes, eles não se comunicam, muitas vezes eles têm a perda da fala, eles não conseguem falar de jeito nenhum, apenas emitem sons, e eles não conseguem se comunicar com pessoas fora da família, só se comunica com pai, mãe, irmão, pessoas próximas. E algumas dos autistas podem ter dificuldade de aprendizado em diversas fases da vida, desde o estudo na escola até aprender atividades do dia a dia consideradas simples. Algumas pessoas, dependendo do grau do autismo, têm dificuldades de aprendizado, mas com esforço conseguem aprender, e muito pelo contrário, tem alguns autistas que têm o aprendizado perfeito, que eles aprendem com muita facilidade, têm muita facilidade de pôr em prática aquilo que eles aprenderam, entendeu? Então, isso vai de autista de cada pessoa para pessoa. Mas alguns autistas têm a dificuldade até mesmo de fazer coisas simples, como tomar um banho, escovar os dentes, almoçar, preparar sua própria comida. Eles não conseguem, eles vão ser dependentes de alguma pessoa pro resto da vida. E alguns conseguem levar uma vida normal, conseguem ir para a escola, conseguem fazer amizades, conseguem se formar, trabalhar, e outros, infelizmente, como eu acabei de falar, vão ser dependentes a vida toda. E, infelizmente, o autismo ele não tem cura. Uma vez diagnosticado, você pode tratar, levar a psicólogos, acompanhar o desenvolvimento da criança até a fase adulta. Vai ter que ter esse acompanhamento a vida inteira, mas a pessoa sempre vai ser autista, não tem cura, infelizmente. Olá, meu nome é Michele. Eu vim falar um pouco sobre o preconceito na infância de um autista. O TEA, ela compromete habilidades de comunicação e interação social. Todos nós sabemos que aos 3 anos de idade uma criança já anda, já fala, já se comunica, já interage, sendo que uma criança autista não. Ela tem as suas limitações de fala, limitações de comunicação, limitações de interação social com crianças, com adultos. Ela tem dificuldade em olhar por uma pessoa, ela tem dificuldade em se comunicar. E aos 3 anos de idade começam a aparecer esses sinais. Infelizmente, muitas vezes ela é difícil de ser vista, os pais não conseguem perceber ou às vezes eles próprios negam a existência disso aos seus filhos, levando assim a um sofrimento, porque quanto mais cedo for tratado, melhor seu desenvolvimento, tanto na sua infância quanto na sua fase adolescência e até na sua adulta. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 160 crianças é afetada com transtorno de autismo. A primeira dificuldade dos pais é em conseguir um médico que consiga diagnosticar de primeira esse transtorno numa criança. A segunda dificuldade é encontrar um colégio que tenha profissionais capacitados, que infelizmente nem todas as escolas têm essa estrutura e os seus profissionais para receber esse tipo de criança. O médico Carlos Gadia, que é o diretor associado do Miami Children, que é um hospital e cofundador do TISMUM, que faz as análises genéticas do TEA, ele explica que o tratamento da criança é fundamental, que ela frequente escola e seja inserida na sociedade. E todos nós sabemos que é através da escola que começa o primeiro contato da criança com a socialização, sendo com crianças ou sendo com adultos. A Ana, que é a mãe de um autista, que ele foi diagnosticado com TEA na sua infância, ela percebe que o preconceito não vem de crianças, e sim de adultos. Ela diz que a sociedade sempre prefere julgar a criança do que tentar entender ou ajudar. Então fica o recado, a gente sempre tem que tentar entender, principalmente uma criança, seus atos e por que são feitos. Primeiramente, outra criança não julga outra criança, é simplesmente um adulto, por muitas vezes não entenderem ou não fazerem questão de entender. Fica assim um pouco do meu recado. Obrigado.
Oi, eu sou o Carlos e vou falar um pouco sobre o preconceito autista na adolescência. A adolescência, de uma forma geral, já costuma ser uma fase muito complicada para todos nós. Imagina se põe no lugar de quem faz parte do transtorno autista. Muitos deles, por falta da sua falta de socialização, acabam sendo afastados, em alguns casos, muitos casos, na verdade, acabam sendo excluídos do nosso convívio social, da sociedade de uma forma geral, por atitudes que eles não possuem controle. Muitas pessoas olham pessoas de demasiada idade, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, seja ela quem for, que possuem transtorno autista. Nós não sabemos e acabamos julgando eles por atitudes que nós não fazemos a mínima ideia do que seja. E acabamos muitas vezes excluindo ou afastando eles. Isso faz muito parte do preconceito, da ignorância que nós temos, a falta de interesse que nós temos de nos inteirar sobre o assunto também. E por consequência acabamos excluindo ou então fazendo mal para pessoas que não têm controle de suas atitudes e não têm culpa de tudo que acontece. Outro ponto pertinente, que eu acho pertinente assim ser comentado, é a prestação contínua. Muitas das pessoas que fazem parte do transtorno autista têm suas mães como seres responsáveis. Então, muitas delas fazem uso da prestação contínua para poder ter mais tempo de ficar em casa, para poder ajudar seus filhos, ou seja ela que ela seja responsável, nas suas necessidades e poder dar auxílio quando for necessário a eles. Meu nome é Lídia, vou falar um pouco sobre o preconceito na fase adulta do autista. Geralmente, o autista tem uma dificuldade de interação social. Eles são pessoas mais introspectivas, que não falam muito e preferem ficar em casa do que sair, ou costumam ser adultos que têm dificuldade de perceber as reações sociais, de perceber que as pessoas às vezes querem encerrar as conversas, pode lhe faltar um pouco de filtro social. São pessoas que geralmente preferem estudar, trabalhar e que pode ter um hiperfoco no trabalho e nas coisas que então elas se identificam, porque elas costumam fazer com que elas trabalham. E elas podem se identificar intensamente. E geralmente esses adultos tiveram algum tipo de depressão ou transtorno de ansiedade, podem ter sofrido algum bullying ou alguma crítica social, tendo um sofrimento em relações interpessoais. Eles também podem ser super criticados por muitas das vezes não preferirem não sair de casa, ou a pessoa poder falar, é antissocial, prefere ficar em casa do que sair, ou algo parecido. Eles também costumam saber da sua inadequação. É muito comum vermos jovens de 20 e poucos anos que podem se consultar com depressão, que muitas das vezes eles podem se sentir fora do ninho ou podem ser chamados, como costumam dizer, fora do padrão. Eles podem muitas das vezes se sentirem angustiados ou se sentirem diferentes, e até mesmo pelas cobranças externas. Hoje em dia, temos a lei do autista, onde estão incluídos a lei da pessoa com deficiência. Então, tudo que rege a lei da pessoa com deficiência, eles têm direito também, como prioridade em filas, vagas especiais, inclusive em atendimento hospitalares. Eu me chamo Aline e eu sou do curso de Gestão de Recursos Humanos. Bom, eu vim falar sobre as dificuldades que o autista encontra de se inserir no mercado de trabalho. A pessoa com transtorno do espectro autista vai chegar na fase adulta e ela vai esbarrar em mais outra dificuldade em sua vida, que é o mercado de trabalho. Como informa aqui em nosso slide, a ONU estima que 80% dos adultos autistas no mundo estão desempregados. E a desinformação sobre a condição é o que dificulta a inclusão do autista no mercado de trabalho. Eles não são impossibilitados de trabalhar, porém, algumas barreiras que eles encontram para se inserir no mercado está dentro do próprio RH. O transtorno do espectro autista se caracteriza pelo déficit na comunicação, na interação social, entre outras características. E o RH geralmente está em busca do candidato extrovertido, comunicativo, o candidato que interaja com facilidade, ou seja, um perfil que uma pessoa autista não se encaixa. Fazendo a pesquisa para esse projeto, eu vi alguns artigos, eu ouvi algumas entrevistas
E em uma delas eu encontrei o o podcast chamado Introvertendo, onde o assunto a ser debatido era mercado de trabalho. Lá, os entrevistados, todos do espectro autista, inclusive o apresentador, relatam suas experiências com o processo seletivo. Um deles disse que ele tem ódio das dinâmicas de grupo porque as pessoas têm que ser felizes na dinâmica de grupo, elas têm que ser extrovertidas, e ele fala que esse é um ponto que ele não consegue ser. Então ele fala que isso prejudica muito ele. Ele diz ter ódio dessa parte. Uma outra entrevistada, ela diz que após passar por todo esse processo e sempre se sentir prejudicada, ela passou a colocar a sua condição no currículo, esperando que quando ela chegasse numa entrevista, quando ela chegasse num processo seletivo, ela tivesse um tratamento adequado, de acordo com a sua condição. Ela conseguiu, o último emprego dela, ela disse que conseguiu. Bom, esse podcast está disponível no Spotify, no YouTube. Quem tiver interesse pode ir lá assistir, ouvir. O ponto que eu quero chegar é que essa dificuldade que eles encontram dentro do RH, essa dificuldade ela precisa ser mudada, mas pela gente gestor. Ela precisa ser mudada por quem já está lá dentro, para eles que se sintam inseridos. Essa mudança ela pode vir da forma de a gente mudar a comunicação com eles. A gente tem que tornar o ambiente de trabalho, o ambiente físico, de acordo com as possibilidades deles, de acordo com as necessidades deles, porque eles são capazes, eles só precisam de espaço para eles fazerem o que eles podem, da maneira que eles podem. A gente não pode cair, gestor, a gente futuro profissional do RH, a gente não pode cair de seguir um padrão que eles chamam a gente que não tem esse transtorno de neurotípico. Então a gente não pode cair de seguir esse padrão neurotípico achando que ele se adequa, que ele se encaixa a qualquer outra pessoa, e não é assim. A gente vai encontrar pessoas com limitações diferentes, com deficiências diferentes. Então a gente, RH, precisa estudar, a gente precisa se informar sobre essas condições para poder ajudar na inserção deles no mercado de trabalho, para a gente não poder contribuir mais ainda com essa estimativa da ONU de que 80% deles estão desempregados. A gente tem que contribuir para que essa estimativa ela seja para que 80% deles estejam atuando no mercado de trabalho. Bom, a gente trouxe aqui o pensamento da Jéssica Del Carmen Pérez, onde ela diz: as crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos. Todas, no entanto, são iguais em seu direito de voar. Bom, a gente também trouxe um convidado para falar do seu espectro. Ele se chama Vitor Guidoni. Ele é um rapaz que faz medicina e ele viralizou na internet, mais precisamente no Twitter, quando ele fez um post, um tweet dizendo que não era para chamá-lo de doutor, e sim de Vitinho do SUS. E ele agora vai falar em um vídeo, vai dizer seus relatos, sua experiência. Ele não está inserido no mercado de trabalho ainda, mas ele tem experiências da vivência dele em outras dificuldades. Então ele vai falar agora para a gente. Oi, meu nome é Vitor Guidoni Marianelli, eu tenho 19 anos e eu vim responder algumas perguntas para vocês. Começando pela primeira pergunta, qual é o seu grau de espectro? Bem, o meu grau é leve. Você tem o leve, o moderado e o grave. No caso, eu sou o primeiro. A segunda pergunta, como e quando foi seu diagnóstico? O meu diagnóstico foi durante metade do ano de no final do ano de 2018 até metade do ano de 2019.
Foi nessa faixa de tempo que eu e a minha psicóloga conversamos sobre o assunto do autismo. Eu tive o diagnóstico mesmo assinado na metade de 2019, que foi quando eu tive a consulta com o psiquiatra, onde a gente conversou tudo e eu tive o diagnóstico. A terceira pergunta é: quais dificuldades você passa na faculdade, seja com professores, colegas, com as disciplinas no geral? Bem, minha maior dificuldade foi a que sempre me acompanhou pelo resto da minha vida, que foi a dificuldade principalmente social. Quanto à inclusão em grupos, nunca foi tão difícil, porque eu sempre ia lá para fazer um trabalho, eu fazia o trabalho e para mim estava resolvido. Não tinha muito além disso. Só que a partir do momento em que eu comecei a criar expectativas sociais e a necessidade de pertencer a um grupo social, isso começou a me impedir de me sentir bem. E foi aí que eu comecei a justamente fazer as terapias, no caso psicológicas, que levaram ao meu diagnóstico em 2019. Quarta pergunta: a saúde pública oferece as condições necessárias para o transtorno de espectro autista? Essa pergunta é complicada porque eu nunca cheguei a correr muito atrás do quesito de saúde pública. Muitas pessoas já me perguntaram, mas eu nunca tive o tempo, na verdade, de pesquisar mais sobre o assunto. Então eu não acho que eu estou em uma boa posição para falar sobre o assunto. Mas ao que eu pouco sei, a saúde pública, no caso o Sistema Único de Saúde, ela traz sim um bom apoio psicológico e psiquiátrico para pessoas dentro do espectro autista. Isso foi meu irmão. Quinta pergunta: que recomendações você dá para a sociedade para evitarmos o constrangimento, preconceitos e discriminações? Bem, isso é o ideal para não só esse problema quanto para outros. No caso, educação, você ter um pouco mais de bom senso para lidar com esse tipo de problema. Porque muita gente hoje em dia acha que uma pessoa autista ela é debilitada, ela não consegue fazer o mínimo, por exemplo, viver sozinho, ter uma vida social, dentre esses aspectos, ela é considerada por simplesmente ser incapaz e não independente. Acontece que sim, muitas pessoas dentro do espectro necessitam de uma certa dependência. Agora, pessoas dentro do espectro leve, algumas dentro do moderado, conseguem lidar com o transtorno de uma forma muito mais simples e muito mais casual, vamos botar assim. No fim das contas, eu creio que a disponibilização de informação correta para as pessoas é o melhor caminho, porque assim você ensina elas desde pequena e elas já crescem sabendo como lidar com as situações, como espalhar essa boa informação e como, em geral, lidar com uma pessoa dentro do espectro. Essas foram as perguntas. Obrigado por terem me chamado. Foi um prazer estar aqui para vocês hoje.